O presidente Lula está no Egito. Hoje ele participa de reuniões bilaterais e de uma sessão da Liga Árabe. Lula começou o dia com reuniões com o presidente egípcio no Palácio Oficial do Governo. Além de assinar acordos bilaterais para pesquisas, Lula quer conquistar, a partir dessa visita, um número maior de certificações de abatedouros brasileiros. Durante o discurso, Lula criticou a atuação da ONU na prevenção de conflitos e voltou a pedir mudanças no Conselho de Segurança. Agora à tarde, o presidente participa de uma reunião com o secretário-geral da Liga Árabe. Em seguida, faz um discurso em uma sessão especial também da Liga. Em meio às negociações de paz na faixa de Gaza, a fala de Lula deve carregar um forte simbolismo diplomático em defesa de um cessar-fogo diante da possibilidade de bombardeio no sul de Gaza. Quem chega para falar desse e outros assuntos internacionais é o Paulo Velasco, que é professor de Política Internacional da UERJ. Boa tarde, professor. Seja sempre bem-vindo ao Conexão. Ou seja, é uma visita estratégica importante que pode gerar muitos negócios aqui para a gente também, não é? Boa tarde, Kelly. Um prazer sempre conversar com vocês. Sem dúvida, o Egito é um ator estratégico para o Brasil, né? Lembrando que é um país que faz parte do continente africano, né? Um país africano importante, né? Um grande mercado para o Brasil dentro da África e, ao mesmo tempo, é um país expoente, né? No contexto do chamado mundo árabe, né? Então, tem essas duas vertentes e ambas interessam muito ao Brasil. O Brasil é um dos grandes exportadores mundiais de carne do tipo halal, né? E tem o Egito como um grande mercado para essa exportação de carne, por isso o interesse, inclusive, em ampliar certificações, né, de abatedouros brasileiros habilitados a vender carne, né, para o mundo árabe. Além disso, é um ator estratégico na geopolítica contemporânea, especialmente se considerarmos o contexto ali do conflito na faixa de Gaza, né? Como a gente bem sabe, a faixa de Gaza faz fronteira com o próprio Egito, e o Egito, juntamente com o Catar, é um dos países que tem atuado na intermediação, né, da busca de uma solução ali para essa guerra, né, iniciada ainda no mês de outubro, né? O Brasil também quer ter algum tipo de papel, né, sempre com aquela vocação de ser um mediador de conflitos, né? Então, é um mercado importante, é um parceiro político relevante, né, um ator do mundo árabe e, ao mesmo tempo, país africano. O Brasil de Lula tem dado muita atenção ao continente africano, né, retomou muito daquela ênfase que já havia nos anos 2000, né, nos dois primeiros mandatos do presidente. Então, sem dúvida alguma, uma viagem bastante estratégica. Lembrando que depois do Egito, Lula também vai à Etiópia, né, que é um outro player importante ali na África, né, inclusive por ser a sede da própria União Africana, né. Lula aproveita essa viagem para participar de uma reunião na Liga Árabe e depois vai participar também de uma cúpula da própria União Africana. Então, viagem estratégica carregada de simbolismo. Pois é, essa cúpula que acontece no fim de semana, muito bem lembrado, professor. Inclusive, sobre essa questão de um discurso diplomático em relação à paz, ele é muito importante, porque tem notícias chegando, gostaria da sua opinião. O Exército de Israel faz hoje uma operação no maior hospital de Gaza. Segundo um porta-voz das Forças de Defesa de Israel, há informações de que terroristas do Hamas mantiveram parte dos reféns nesse local depois dos ataques ao país no dia 7 de outubro. Também há informações de que os corpos de alguns desses reféns podem estar no hospital que fica em Khan Yunis, ao sul de Gaza. O fato é que toda a região ao sul agora vive uma grande tensão, não é, professor? É um drama absoluto, né? Vimos aí já no início da ofensiva israelense, né, boa parte da população da faixa de Gaza se deslocando para o sul do território, né, até porque tinha sido essa a recomendação do governo de Israel, mas já há várias semanas, né, a concentração dos ataques de Israel se dá justamente nessa parte mais meridional da faixa de Gaza, por exemplo, ali na cidade de Khan Yunis, né? Essa ação no hospital, né, mais um ponto dramático, né, nessa ofensiva, né? Israel alega que é uma ação limitada, pontual, né, apenas na busca por eventuais corpos de reféns que poderiam estar ali, né, tendo dito, inclusive, que recebeu a informação confiável, né, de que o hospital foi, de fato, usado para guardar reféns, né, obtidos aí pelo Hamas depois da incursão em 7 de outubro. Né? Mas são informações ainda muito truncadas. Né? Qualquer ação em um hospital, né, ela vai na contramão do direito internacional humanitário. Né? Israel alega que não obrigará nenhuma saída de médico ou de pacientes do hospital, né, mas por si só, né, a entrada de militares armados, né, numa ação militar em um hospital em funcionamento, no maior hospital da região, já configura certamente um atentado muito grave, né, contra os direitos humanos, né, de pessoas que estão sofrendo tanto, né, com esses bombardeios incessantes de Israel, né, há tanto tempo ali na parte meridional da faixa de Gaza, especialmente na cidade de Khan Yunis. Pois é, e a pressão internacional é grande, né? Para que haja realmente um alívio para essa região. A gente lembra que as pessoas deixaram o norte, né? Foram ordenadas a abandonar o norte, se concentrar ao sul, e a região agora vive essa situação caótica, tanto pela concentração de pessoas, como agora os bombardeios, né, israelenses.
1.400.000 pessoas, né, especula-se que estejam ali nessa parte sul da faixa de Gaza. Então é muita gente, né? A faixa de Gaza inteira tinha pouco mais de 2 milhões, né? E quase todos migraram para essa parte sul do território, né? E não tem mais para onde ir, né? Lembrando que a fronteira com o Egito não é uma fronteira franca, né, para circulação livre de pessoas, né? É uma fronteira muito controlada, inclusive por exigência de Israel, né, com medo de que possam fugir por ali, né, terroristas do Hamas. Então são pessoas que não têm para onde ir, que já vivem em condições absolutamente subhumanas, né? Sem alimentação adequada, sem acesso à água, né, sem eletricidade, sem nada do básico, né? E essa permanente, né, presença militar israelense, né, e o avanço das ofensivas do país naquela área, né, tão povoada, agora inclusive incluindo hospitais nas ações, apenas agrava a situação, e isso tem levado, sim, a comunidade internacional, né, a exigir respostas de Israel, né? A União Europeia já tem discursado muito nesse sentido nos últimos dias, né? O próprio governo norte-americano pediu moderação a Israel, né, quando o país anunciou, né, que faria uma incursão em Rafah. Então, nós vemos que, inclusive, aliados, né, como Estados Unidos e vários países europeus, né, têm revelado uma grande preocupação com o que pode ser o desenrolar, né, dessa ofensiva israelense ali nessa parte mais ao sul da faixa de Gaza, onde há, repito, cerca de 1.400.000 pessoas. Pois é, já que o senhor citou o governo americano, acho que vale a gente frisar aqui, né, que os Estados Unidos, desde o início, já ofereceram apoio total a Israel, assim como também apoia a Ucrânia contra a Rússia. E olha essa notícia, professor, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, surpreendeu ao dizer que prefere Joe Biden a Donald Trump na presidência dos Estados Unidos. Foi durante uma entrevista a um canal russo. Putin afirmou que Biden é previsível e também tem mais experiência que o ex-presidente Trump. Mas o líder russo assegurou que está pronto para trabalhar com qualquer um dos dois. A gente lembra que as eleições americanas acontecem em novembro e, como sempre, quando o presidente russo dá uma declaração, analistas do mundo todo tentam interpretar o que ele realmente quis dizer, né, professor? Sem dúvida alguma, né? É uma declaração que pega de surpresa, né? Até porque há poucos dias o Trump disse que deixaria a Rússia muito à vontade para atacar aliados da OTAN que não estivessem cumprindo suas obrigações financeiras com a aliança militar, né? Então teria sido um sinal do Trump, foi explorado pelo Biden, inclusive, né, de que ele estaria decidido a deixar de lado os aliados europeus na OTAN, né, se eles não se dispusessem a pagar mais, né, pela presença da aliança do Atlântico Norte, né? Então, depois dessa declaração, seria esperado, claro, de que o Putin, né, se colocasse a favor do Donald Trump, mas temos que lembrar também, né, que durante o governo Trump, né, embora muitos tenham previsto, né, que haveria uma melhora nas relações de Estados Unidos e de Rússia, né, inclusive o primeiro secretário de Estado do Trump foi o Rex Tillerson, né, que tinha uma longa história com a Rússia, né, era um empresário, né, um executivo do setor de petróleo, né, então muitos viam ali um aceno do Trump, né, no seu governo, início do seu governo, em 2017, a Rússia, mas as relações não melhoraram, na verdade, durante o governo Trump, né, as relações se mantiveram muito tensas, né, entre Rússia e Estados Unidos, apesar, né, da alegação permanente, né, de que a Rússia teria ajudado na vitória do Trump contra Hillary Clinton, né? E essa alegação do Putin faz algum sentido, né, de fato, né, quando a gente compara, né, o perfil do Biden com o do Trump, né, o Biden é muito mais a velha escola dos políticos, né, com isso ele é mais previsível, talvez, um pouco mais confiável, né, o Trump é uma figura muito difícil de decifrar, como é o próprio Putin muitas vezes, né? Então, nesse sentido, a alegação do Putin faz, digamos, algum sentido, né, no sentido de entendermos, né, que ele teria como prever melhor os movimentos do Biden mais do que os movimentos do Trump. Um personagem, repito, muito difícil de ser decifrado de todos os modos, né, uma frase que a essa altura, né, na corrida eleitoral, pega de surpresa muita gente. Pois é, e a gente lembra, né, que os Estados Unidos, graças aos Estados Unidos, a Ucrânia tem resistido, não é verdade, a essa guerra que já vai completar 2 anos, veja bem, né? E a OTAN também, que é liderada pelos Estados Unidos. Inclusive, professor, um bombardeio atribuído à Ucrânia matou pelo menos 6 pessoas na cidade russa de Belgorod. Outras 17 pessoas, entre elas 4 crianças, ficaram gravemente feridas. Vários prédios, casas e automóveis foram atingidos, além de um centro comercial e terrenos de uma empresa industrial. O Ministério da Defesa disse ter derrubado 14 foguetes ucranianos na região. A gente sempre fala o seguinte, que numa guerra a primeira coisa que cai é a verdade, mas o fato é que não é o primeiro ataque, né? Mas surpreende, né? A Ucrânia atacando em território russo, né?
Belgorod fica bem ali na fronteira com a Ucrânia, né? Em dezembro foi alvo de ataques importantes, né? Em dezembro houve ataques maciços ali em Belgorod, né? A morte de cerca de 25 pessoas, né? Naquele contexto, e agora o número é mais baixo, né? Mas isso mostra efetivamente, né, que temos um conflito ainda em curso de proporções muito marcantes, né? Nos últimos meses houve ofensivas muito duras da Rússia contra a Ucrânia, né? E a Ucrânia tentando responder, né, de alguma maneira, né? O conflito que no próximo dia 24, como você bem lembrou, completa 2 anos, né? Ainda parece completamente longe do fim, né? O que podemos dizer é que a esta altura a situação da Ucrânia, né, é muito menos favorável do que era, né, há um ano atrás, né, quando tinha um apoio muito mais contundente do Ocidente, dos Estados Unidos, né? Hoje muitas vozes se levantam nos Estados Unidos contra esse apoio financeiro à Ucrânia. O próprio presidente Donald Trump, né, já disse que com ele na Casa Branca a situação vai mudar radicalmente, né, que não haverá esse tipo de apoio à Ucrânia. Então, o governo de Zelensky está numa situação muito delicada já nos últimos meses, até porque se fala menos do conflito também, né? Ele tem reverberado menos do que acontecia, né, há 1 ano ou 2 atrás, né? Então, é um cenário complicado para a Ucrânia, mas enfim, né, vemos que a guerra continua muito viva, com ataques periódicos e permanentes de ambos os lados, né? Agora parece que foi um ataque ucraniano, até porque foi em território russo, ali perto da fronteira, mas a situação, né, continua viva e o drama humanitário da guerra, né, continua se fazendo muito presente, né, apesar de serem já quase 2 anos do conflito. Tem país com situação complicada também aqui bem perto da gente, viu, professor? Porque, vamos falar da Argentina, a crise financeira do país está longe do fim. A inflação bateu um novo recorde em janeiro, passou de 250%, é o maior índice em mais de 30 anos. Desafio gigante para Javier Milei, a gente já sabia disso, mas o fato é que a gente não tem ainda uma luz no fim do túnel para a Argentina, hein? Não tem, ninguém tem, na verdade, né? Quer dizer, é impossível indicar quando que a Argentina conseguirá voltar a respirar, né, adequadamente. O próprio Milei é consciente disso, né? Eu lembro o discurso de posse dele, né, no dia 10 de dezembro, em que ele falou categoricamente que a Argentina vai piorar muito, né, ainda antes de ter condições de melhorar, né? E ele não tem tido vida fácil também na gestão com o parlamento, né? Argentino, a gente sabe que ele não tem qualquer maioria, né? Ele tem uma representação bem pequena, né? Ele tem que contar aí com o apoio de outras coligações partidárias, né, mas os pacotes, né, que ele lançou não têm sido aprovados como ele esperava, na proporção que ele esperava. Então, há uma resistência também, né, aos seus projetos, né, que são tidos, né, por muitos como radicais, excessivos, né? Então, é uma gestão complicada que ele não tem uma governabilidade fácil na Argentina, o país se afunda cada vez mais numa crise, né, de proporções agudas, né, e com isso quem sofre mais é a população do país, né, que agora já não tem mais o apoio do Estado tão grande como tinha à época, né, dos governos peronistas, né? Isso já foi retirado, pelo menos em parte, pelo governo Milei. Houve mudanças, né, sensíveis para a vida da população, mas que continuam enfrentando, né, o drama de uma inflação galopante, o derretimento do valor da moeda, a perda de poder de compra, né, o empobrecimento, né, mais de 40% dos argentinos que ele vivem abaixo da linha da pobreza, uma situação que tende a se agravar muito antes de vermos qualquer sinal de melhora. Então, né, os próximos tempos não serão nada fáceis para os vizinhos, né, e evidentemente que o Milei não tem mágica a fazer nessa situação. Pois é um vizinho importante, nosso terceiro maior parceiro comercial. Primeiro lugar, China, segundo, Estados Unidos, terceiro é a Argentina. Professor, muito obrigada pela análise, é sempre muito bom te ouvir. Uma boa tarde e até a próxima. Eu que agradeço, Kelly. Boa tarde a todos, até a próxima. Até.